Aqui explicando o que é administrar. É o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos para alcançar objetivos definidos. É esse ato, o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos para atingir o objetivo definido. É uma palavra com origem do latim que significa direção, gerência. É isso que é administrar. E administrar a gente pode dizer que também é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos para o fim de atingir os objetivos. Beleza? Então aqui temos a definição do que é a administração e vamos a essas funções da administração. Começando com o planejamento. O que é que significa planejar? Significa pensar antecipadamente em objetivos, ações e atos baseados em algum método, plano ou lógica e não em palpites, ok? Então tem que ter um método, um plano, uma lógica para você pensar antecipadamente sobre as ações que você vai tomar na empresa. O planejamento produz os planos em que se determinam estratégias, diretrizes, táticas ou procedimentos de forma racional a fim de que os objetivos sejam alcançados. Então, no planejamento, você define os objetivos e traça estratégias para chegar até esse objetivo. Planejamento pode ser visto como determinação da direção a ser seguida para alcançar o resultado desejado, ou como determinação consciente de cursos de ação, isto é, dos rumos da empresa. Então, tudo isso aqui é feito antecipadamente para que você consiga atingir o objetivo. Beleza? Então, isso é planejar. Ele engloba decisões com base nos objetivos, em fatos e nas estimativas do que ocorreria em cada alternativa. Planejar é decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve fazer. Ok? Tranquilo, né? Vamos agora para o conceito de organizar. Várias questões, pessoal, caem somente para você identificar se o exemplo dado é um exemplo de planejamento, de organização, de direção ou de controle. Várias questões em vários concursos. Vamos agora para organizar. Organizar significa alocar ou distribuir o trabalho em tarefas, atividades e a autoridade estabelecida nas relações hierárquicas. Quem manda em quem, ok? Então, quem faz isso, quem organiza a autoridade, as tarefas, o trabalho, é a função organização. E também os recursos, né? Criando a estrutura organizacional composta pelo conjunto de unidades organizacionais e relações funcionais. Ao desempenhar a função de organização, os administradores definem a estrutura da organização. Como é que a organização está dividida, quem manda em quem é o chefe, quem é o subordinado e assim sucessivamente. Ou seja, um instrumento de operacionalização do planejamento, permitindo transformar um modelo teórico, que é o planejamento, né, em uma ação organizacional. Então, o instrumento que coloca o planejamento em prática é a organização. Beleza? Tranquilo, né? Então, você vai pensar, falou em organização, alocar, distribuir o trabalho, tarefas e a autoridade também e os recursos. Beleza? Pensar na estrutura da organização significa a função organizar. Agora, dirigir. Dirigir, sempre você vai pensar em pessoas. Pessoas. Dizer às pessoas o que fazer e conseguir que elas o façam da melhor forma possível. E para isso, o administrador precisa comunicar, liderar e motivar. Então, a função dirigir está diretamente relacionada com as pessoas da organização. Você vai ter que dizer para a pessoa, você tem que fazer isso, isso e isso, e convencê-la de fazer, mesmo se ela não tiver com vontade. Aí você vai ter que motivar, para isso vai existir aí o líder, a comunicação tem que ser adequada para que você consiga atingir esse objetivo. E a última função aqui, a função controlar. Verificar se os atos realizados estão de acordo com os planos. Por quê? Se algo foi planejado, é preciso que verifique-se se aquele plano está dando certo, se o resultado está dando certo. Para isso,
utiliza-se a função controlar. Quando falar em controlar, você pode pensar em monitorar, verificar se está correto, frases assim, beleza? De acordo aqui com Lacombe, controlar conceitua como controlar, como assegurar que as atividades da organização levem em direção ao objetivo. Isso envolve medir o desempenho, compará-lo com o desejado e tomar as medidas corretivas. Controlar não significa só ver se está errado. Também tem a ver com verificar que medidas devem ser feitas para corrigir, para o objetivo ser alcançado. Beleza? Aí existe o controle, que é um controle prévio, antecipadamente, o controle que é feito antes das tarefas serem executadas, o controle simultâneo, que é feito durante a tarefa, que a gente vai ver aqui em algumas questões, durante a execução da tarefa, e tem um controle posterior, que é um controle que é feito após a tarefa ser executada, beleza? Mas isso a gente vai ver nas questões para ficar mais fácil.